Hoje, vamos cuidar da projeção dentro da relação de casal. Isso é muito comum, é muito fácil projetar na nossa parceira, no nosso parceiro, as necessidades que não foram atendidas em nós. E também é muito fácil projetar na pessoa amada os medos que eu evito, a ansiedade, a vulnerabilidade, colocar no outro as sombras que eu não tenho coragem de encarar. E então eu passo a exigir que a minha parceira, o meu parceiro, satisfaça as minhas necessidades. Por exemplo, eu desejo que o outro seja como aquilo que eu mais esperei, pais ideais, perfeitos, sem falhas, para que eu seja, sem condições, respeitado, aceito, apoiado, amado. E isso nem os meus pais conseguiram fazer. Essa é a minha dor de infância, a minha decepção, o meu arrependimento, a minha tristeza. E ainda assim, eu continuo exigindo que a minha parceira, o meu parceiro, faça isso por mim. Quando o outro não alcança o nosso padrão, nós até criticamos. Frio, egoísta, sem coração, egocêntrico. Mas na verdade, a pessoa pode estar se esforçando muito, só que não alcançou aquele padrão e expectativa que eu guardo no meu coração. Por isso, nas relações de casal, as frases mais comuns são: você deveria ser assim, você não deveria ser assim, por que você não faz isso comigo? Se você me amasse desse jeito, eu seria feliz. Por que você não? Isso é tão comum. E por trás, muitas vezes, existe controle na relação. E por trás do controle, existe insegurança. E por trás da insegurança, existe medo, ansiedade. Por isso, eu sigo exigindo que a pessoa satisfaça as minhas necessidades para provar: eu tenho valor. Eu mereço ser amado. E então, eu me esforço sem parar. Eu entrego sem parar. Mas, na verdade, isso também pode ser uma forma de controle. Quanto mais eu dou, mais o outro pode sentir rejeição e até se voltar contra mim. Porque o que o outro recebe não é amor, é a pressão do controle e o julgamento. De fato, a projeção costuma aparecer como crítica, especialmente quando eu não aceito que também tenho uma parte egoísta, uma parte ansiosa, uma parte fria. Então eu projeto com ainda mais facilidade, e isso vira acusar a pessoa amada, egoísta, ansiosa, controladora, fria. Esse mecanismo de defesa pode me ajudar por um instante a largar a crítica contra mim mesmo. E também me ajuda a fugir da insegurança interna. Mas ao mesmo tempo, ele afasta a relação, deixa tudo mais distante, mais frio. Muitas vezes, nas brigas e discussões do casal, a gente não está realmente lidando com o comportamento real do outro e as necessidades reais do outro. O comportamento do outro toca a nossa vulnerabilidade, toca o eu que eu ainda não aceitei, toca feridas que eu ainda não curei, toca aquilo que eu queria conseguir, mas nem eu consigo, toca aquilo que eu queria que meus pais fizessem e eles também não conseguiram, aquele anseio, aquela necessidade, e o resultado vira crítica ao parceiro, a projeção vira expectativa e eu passo a exigir do outro. E quando o outro também tem essa parte, a relação fica difícil, fica frágil e as brigas ficam frequentes. E muitas vezes a gente nem percebe que no meio da briga, na verdade, não estamos diante da pessoa real, estamos apenas nos relacionando com uma imagem perfeita e sem falhas. E também estamos presos a essa imagem perfeita e sem falhas. E por trás de tudo é sobre mim, sobre o que ainda não foi visto, não foi completado, não foi transformado, desejos, necessidades, expectativas, medos, ansiedades,
Por isso, a relação de casal é um dos melhores espelhos. Ela nos mostra a sombra mais profunda, a projeção, o anseio. Então, quando eu reclamo que o outro é frio ou controlador, será que eu também tenho frieza, controle dentro de mim? Quando eu detesto a força do outro, será que eu também tenho uma parte forte? Ou talvez eu tenha medo da minha própria força? Ou talvez eu queira ser forte, mas eu não saiba como ser, e então eu critico o outro. Do mesmo jeito, quando eu reclamo que o outro não é romântico o bastante, será que na minha infância eu não recebi romance dos meus pais? Ou será que eu também não me permito expressar as minhas necessidades verdadeiras? Vale a pena notar isso. E também, quando eu admiro muito, quando eu desejo, quando eu invejo certas qualidades do outro, talvez isso também indique, lá dentro de mim, uma qualidade que eu não me permito ser. Por isso, uma relação realmente feliz não é sobre mudar o outro, é aprender dentro da relação, a me ver, a me aceitar, a me abraçar, a ter compaixão por mim, a me amar. Então, pergunte a si mesmo, na minha relação com o meu parceiro, com a minha parceira, o que eu estou projetando? Eu realmente aceito? Eu realmente abraço as partes de mim que eu rejeito? Só quando eu consigo recolher a projeção, o amor fica real, o amor fica possível. A verdadeira intimidade não é exigir que o outro seja o meu ideal perfeito, sem falhas. A verdadeira intimidade é aceitar o meu eu real. E aceitar Seychelles. Real.